Bem-vindas ao Elas no Jogo, o podcast onde mulheres deixam de assistir e começam a protagonizar a própria vida. Eu sou a Sandra Júnior e hoje vim contar para vocês exatamente o dia em que eu resolvi sair da minha zona de conforto e entrar no jogo e lutar pelas mudanças da minha vida. Verdade que ninguém sabe. Nem sempre eu fui essa pessoa forte, essa pessoa de grande posicionamento, essa pessoa que defende as suas ideias, custe o que custar. Eu já tive fases na minha vida em que por muitas vezes eu abaixei a minha cabeça, eu deixei de lado os meus princípios, simplesmente para que as pessoas gostassem de mim. Porque o meu jeito, muitas das vezes, afastam as pessoas. Porque eu tenho um jeito mais autoritário, mais verdadeiro, o que eu tenho para falar, eu falo. A minha sinceridade, muitas das vezes, ela chega a ser um defeito. Teve um tempo que eu carreguei um peso que literalmente não era meu. E eu deixei de acreditar em muitas coisas que faziam parte da minha vida, que fazia parte da minha essência. E acabei construindo uma personagem de mim para que eu pudesse viver bem, viver tranquila, juntamente com os meus ciclos de pessoas que eu convivia. Porque eu tinha que, muitas das vezes, pisar em ovos, tomar cuidado até com o que eu falava. Porque a gente está vivendo uma era que tudo vira gatilho, que qualquer coisinha é motivo de briga, de discussão, de alfinetadas, é motivo de percas de amizade. As amizades hoje estão mais fragilizadas. As amizades hoje, qualquer coisinha que você disser já é motivo de um turbilhão. As pessoas infelizmente não estão sabendo mais lidar com pessoas. Tá tudo muito frágil, tá todo mundo muito explosivo, tá todo mundo vivendo uma era de não me toques, e eu não sou assim. E é o que fez literalmente eu querer sair dos ciclos que eu vivia, porque eu não podia ser eu mesma. Porque se eu fosse agir conforme eu sempre fui, iria ser briga atrás de briga. Infelizmente tem que ter pessoas certas para conviver comigo. Infelizmente, porque não é todo mundo, não é qualquer pessoa que sabe conviver com alguém como eu. Muitas das vezes eu sou muito em questão de autoridade e não gosto que pessoas façam coisas que não condiz com o que eu acredito, ou condiz com a minha índole, condiz com os meus princípios, e eu ter que aceitar, porque eu sou aquilo que eu falo e eu sustento aquilo que eu defendo e eu sempre vou atrás. E chega um momento que a gente cansa de tentar defender o nosso ponto de vista, cansa de tentar mostrar para as pessoas qual que é o nosso ritmo, qual que é os nossos sonhos, qual que é as nossas conquistas, qual que é o projeto de vida que a gente quer viver. E muitas das vezes as pessoas acham que os nossos sonhos são usados demais. E quando eu percebi que eu estava em ciclos que não tinham o mesmo pensamento, que não tinham a mesma visão de crescimento que eu simplesmente preferi me afastar. E essa abdicação dói. Entrar no jogo para fazer mudança na nossa vida pessoal dói muito. Porque a gente tem que abandonar pessoas, abandonar ciclos, abandonar histórias, deixar para trás muita coisa que faz parte do nosso dia a dia. E isso foi bem difícil para mim, mas eu via que era necessário se eu realmente quisesse dar os próximos passos da minha vida para o crescimento profissional, para o amadurecimento pessoal. E vou falar uma coisa para vocês. Vocês não têm noção do quanto eu mudei como profissional, como mulher, como esposa, como amiga. Eu parei de aceitar migalhas das pessoas. Eu aprendi a dizer não.
Eu aprendi a rejeitar convites. Eu aprendi que tem pessoas que não compensam a gente gastar a nossa energia. Conviver em ciclos onde tudo que você fala numa mesa, quando você sai dela, você é o motivo, você é o assunto para outras pessoas. Eu realmente vi que não era o ciclo que eu queria conviver e que fazia parte da nova fase da minha vida, que é essa que eu estou vivendo agora. E quando a gente resolve mudar, que a gente resolve entrar no jogo da nossa vida, todo o jogo muda. Todas as peças do tabuleiro mudam. Todas as jogadas mudam. E a gente consegue ter a visão que a gente está fazendo o que é certo, porque Deus vai mostrando. Deus vai encaminhando novos ciclos. Deus vai encaminhando novas portas. E aí a gente vê que a gente está no caminho certo, que está fazendo o que deve ser feito para que haja o nosso crescimento. Quando eu resolvi mudar, eu percebi que muita coisa em mim nova foi despertada. Minha força, o meu crescimento, a minha vontade de estudar, a minha vontade de correr atrás dos meus sonhos, a minha vontade de montar mais e mais projetos. E olha que eu já estava vivendo há algumas semanas fases muito intensas de estudo, porque eu já estava colocando em prática aquilo que eu queria para o próximo ciclo, e é o ciclo que eu falo de 2026. E tudo muda porque eu comecei a entender o meu valor, eu comecei a escolher melhor tudo aquilo que me rodeava e principalmente comecei a ir em lugares que realmente me mereciam. Eu não quero um pódio, eu quero apenas um lugar no jogo para eu ter a chance de mudar a minha vida, e foi o que eu fiz. E se esse episódio chegou para você, acredite, não é à toa. Porque quem joga reconhece que está jogando. Você está cansada de assistir a vida acontecer e muita coisa não anda fazendo sentido no que você vive diariamente? Este podcast é para você. Aqui ninguém finge força. Aqui ninguém romantiza a dor. Aqui a gente rasga a verdade, junta os pedaços e segue. Se o que eu falei aqui fez sentido para você, já encaminha esse vídeo para uma amiga que precisa também virar o jogo da vida dela. Já segue o podcast Elas no Jogo, porque isso aqui é o movimento das mulheres que decidiram mudar o seu destino. A vida não te dá lugar no jogo, ela te dá um tabuleiro vazio, mas quem movimenta as peças desse jogo é você.